Um casal de 22 anos enfrenta tensões após a esposa sugerir incluir um terceiro no relacionamento. Anos depois, mensagens antigas revelam um relacionamento emocional secreto, abalando a confiança. O casal luta para superar mentiras e reconstruir seu relacionamento. E eu aqui pensando que isso nunca aconteceria comigo. Eu e minha esposa, juntos há 22 anos, casados há 20, 3 filhos, 2 jovens adultos, um de 7 anos 5 anos atrás. Minha esposa teve uma epifania tardia. A intimidade era bom e agradável. Nós íamos de 1 a 2 vezes por mês para diariamente às vezes, se o tempo e as responsabilidades permitissem, 2 vezes no mesmo dia. As atividades incluíam fotos enviados para meu telefone ou e-mail e coisas fofas, frações e smileys que lembravam nossos primeiros dias no relacionamento antes dos filhos. Em algum momento dessa época, fala sobre apimentar o quarto trazendo outra pessoa para a mistura. Primeiro sinal vermelho. Foi um amigo cara do nosso grupo que minha esposa sugeriu. Não aceitei com firmeza a simples razão de que não era minha praia ficar na mesma cama com outro cara e meu cônjuge. Foi descartado então, mas artigos sobre poliamor e relacionamentos abertos estavam sendo descartados na minha caixa de entrada ou links no telefone. Eu os lia e variava de não comprometido a não interessado. Uma semana antes do Thanksgiving 2018, saímos para um encontro e a conversa sobre incluir um terceiro surge. Pergunto se esse terceiro hipotético tem um nome. É um amigo próximo com quem passamos muito tempo juntos etc. e com quem minha esposa já falou sobre essa ideia. Pague as bebidas, entre no carro e comece a pirar. Eu nunca concordei com isso. Para qualquer conversa desse tipo, eu deveria estar presente e não ter sido avisado depois que foi decidido. Se dane, literalmente. As férias foram uma droga para todos, mas foi um dos melhores programas de perda de peso para todos os adultos da casa. Por volta de fevereiro de 2019, nos reunimos para conversar sobre isso. Ela está arrependida e cheia de remorso. Admite um julgamento ruim e entende porque não estou bem com o engano, assim como com a ideia toda. Ela entendeu. A vida íntima foi atingida. Conseguimos encontrar um novo ritmo, pelo menos uma vez por semana, mas a faísca e a luxúria foram subjugadas. No começo deste ano, um dos meus pais com quem eu tinha um relacionamento difícil faleceu inesperadamente. Fiquei lá por 4 dias planejados. Fiquei por 45 em um funeral. Minha bagagem começou a ressurgir, especialmente alguns dos tratamentos que experimentei de ser o seguro. A segunda escolha. Conforme começo a lidar com essa porcaria de milkshake da alma, minha esposa começa a ficar retraída, sempre em eletrônicos, conversas limitadas e apenas sobre o básico. Estou em um lugar para lidar com minha perda e agora isso. Ok. Eu entro no notebook dela depois da meia-noite, quando a casa está toda quieta e não há nada em e-mails recentes ou no Facebook e em mensagens telefônicas. A atividade, mas nada que indique mensagens codificadas ou ocultas. Eu verifico os períodos de tempo de 2017 a 2018. Bingo. Eu encontro e-mails enviados para a amiga dela com as mesmas fotos que eu estava recebendo ao mesmo tempo. O Messenger do Facebook para o mesmo período está cheio de bom dia, rostos sorridentes, corações e flertes entre eles. Chats de vídeo de 5 a 15 minutos. Minha esposa estava começando um negócio e amigo aparecia para tomar café ou almoçar diariamente, conforme podia. Na época, ele estava lá para ajudar e aconselhar. Não conseguia dormir, sentar, apenas andava de um lado para o outro. Por volta das 6 da manhã, minha esposa acorda e pergunta o que há de errado. Abro a tampa do laptop e mostro a ela os e-mails destacados com suas fotos para o e-mail dos amigos. Nenhuma caixa de entrada, apenas enviei arquivos. Perguntei como ela reagiria se descobrisse que eu tinha fotos de uma mulher no meu notebook e que elas eram de um período de tempo cobrindo pelo menos 10 meses antes do que eu disse ser um erro bobo. Eu apontei que ela mentiu. Ela teve pelo menos um caso emocional com o agora verificado amante e foi deliberado. A confiança foi perdida e qualquer declaração dela neste momento seria suspeita de sua verdade. As primeiras desculpas da minha esposa terminaram na lata de lixo quando ela começou a passar mal. Perguntei por que ela não me contou sobre isso há 4 anos. Já teríamos lidado com isso. Eu disse a ela que estou tirando o dia para pensar sobre isso e compartilhar porque isso pode acontecer com qualquer um. Nenhum de nós é especial. Eu aqui pensando que isso nunca aconteceria comigo. Mini atualização. Ela teve um aborto espontâneo. Foi verificado como tal pela equipe de trauma e obstetra do hospital. Era o início do primeiro trimestre. Não havia como dizer quem era o pai. Isso foi no início de 2018. Foi cortada logo depois. A vida íntima ainda estava no estágio vermelho das coisas. Ouvi de vários de vocês que a rota do teste de DNA é uma boa ideia. É mais uma verdade que foi desafiada hoje. O parceiro de caso é solteiro, divorciado há pelo menos tanto tempo quanto éramos casados. Racialmente, somos de origem europeia. Ele é majoritariamente afro-americano e nativo-americano. Ele é muito bem falante, charmoso e educado. Minha esposa estava envolvida em educação e divulgação para comunidades minoritárias há anos. Assim como o amante, o negócio incipiente da minha esposa era com uma loja de verdade. Claro que havia espaços onde 2 adultos podiam ter intimidade. Se à vontade, há um jeito. O amante administra sua própria consultoria e faz seu próprio horário. Horário flexível e tem experiência em pequenas empresas. Se ofereceu para ajudar com a startup e foi consultor. Novamente, razões legítimas para estar lá, além de tempo. O negócio foi iniciado no outono de 2015. A loja foi inaugurada no inverno de 2016. Loja fechada na primavera de 2019. Boa ideia. Execução ruim. Em retrospecto, minha esposa tinha sua mente e foco em outro lugar. E sim, quanto mais eu relia este texto, mais uma calamidade esse homem era
para nós. Depois de passar o dia em descrença, a tensão de recados correndo por mim, voltei para casa. Minha esposa está no sofá, desabada sobre si mesma. Ela tentou se levantar para me cumprimentar e eu apontei minhas mãos para ela. Ela se senta. Pego a cadeira o mais longe possível do sofá. Informo que estou com um pé fora da porta. Decidirei em que direção seguirei no relacionamento com base no que ela fizer a seguir. Digo que, como ela é a mãe das crianças, por respeito ao nosso tempo juntos, me esforçarei para manter a maldade da minha parte no mínimo. Lembro a ela que é mais justo do que ela merece e é por causa do meu respeito próprio, não das ações dela, por causa de sua educação e do abandono que ela experimentou. Digo a ela para não ter medo de eu desaparecer. Digo a ela que se a El for embora, ela será explicitamente informada. Também a informo que sua presença na casa fica a meu critério neste momento. Ela tem bagagem e pode ser informada para sair se em algum momento ela me desrespeitar ou tentar mentir. Discutimos como contar às crianças. Ela quer contar a elas que é a briga de 2018. Lembro a ela como um dos adolescentes da época parou de falar com ela e como ela seria uma palha mais uma vez em casa. Ela começa a chorar e eu a lembro que ela fez isso. Vou falar com as crianças com ela lá. Ela balançou a cabeça e chorou. Em troca, para começar, comece com a carta de nenhum contato para o amante. Comece o cronograma no papel. Qualquer coisa que não seja verdade. Terminamos ali mesmo. Uma lista de senhas para contas, registros bancários e de plástico. Ela fica no sofá. Eu informarei o que vem a seguir antes de sair da sala. Perguntei quem era ela. Ela se tornou uma estranha. Atualização. Já a parte de descobrir mais sobre o que aconteceu é como você agora vê as bandeiras vermelhas que ignorou no passado. O passeio do esquife no tsunami continua. O amante trabalha com minha esposa desde 2014. Descobri que esse é seu hobby. Ele se mudou para diferentes grupos de pessoas com a comunidade e os casais parecem entrar em combustão no divórcio. Também descobri que ele é ex-militar com especialização em contra-inteligência. Todos esses anos e nunca soubemos disso. Foi uma noite interessante no pub. Suas táticas são sempre lentas, metódicas, sob o radar, infiltrar, subverter, dividir e estragar. O amigo de um amigo que viveu isso estava em lágrimas e seu caso com a minha esposa com o mesmo amante foi em 2010. Descobri o seguinte no último mês, como ele se aproximou da minha esposa passando tempo e se tornando seu melhor amigo, confidente, parceiro de aventuras e eventual parceiro de caso. Como ele explorou fraquezas de caráter e estresses entre minha esposa e eu quando começamos e fechamos um negócio e tudo o que vem com isso para fazer seu movimento com ela. Como ele aumentou a contenda desse caso na época. E como isso levou à alienação conjugal. O isolamento da minha esposa dos adolescentes que levou nossos adolescentes a se rebelarem em uma idade estranha se tornando mais difícil. Como esperado por todos, o caso emocional também foi físico. Tudo, menos a relação íntima. Quando minha esposa se aproximou de mim com sua conversa sobre abrir o relacionamento como uma forma de legitimar o que eles já estavam fazendo e levar isso para o próximo nível. Tenho certeza de que em algum momento no futuro receberei fotos privadas de uma conta desconhecida com a imortalização de alguns de seus atos juntos. O amante também tinha planos para minha esposa, casar, conhecer seus amigos, etc. Talvez ela tenha sentido pena de mim, talvez ela tenha saído da névoa, talvez fosse um unicórnio em um prado cheio de arco-íris quando ela terminou depois de tudo o que aconteceu. O caso acabou 18 de novembro com alguma chantagem emocional do amante para minha esposa e ela surpreendentemente se mantendo firme. Mas ambos agiram como se tudo estivesse bem, até a pandemia, quando ela rompeu todo o contato. Ambos mentiram naquela época. Ele mentiu há um mês durante o dia que descobri quando o confrontei, mantendo a história. Levei um mês para tirar a verdade de minha esposa, ou a maior parte dela, e é uma droga. Não tenho certeza se quero toda a verdade. Tive minha primeira crise de ansiedade na noite em que ela me contou tudo o que estava disposta a me contar. Não tenho certeza se a reconciliação é possível, mas preciso seguir os movimentos enquanto descubro como me preparar antes que a próxima vez aconteça e sair. Estou no processo de reconstruir meu relacionamento danificado com os filhos mais velhos e passar mais tempo com os mais novos. Estou esperando os testes de paternidade voltarem. Obrigado a todos pela sugestão, mas mesmo que os filhos não sejam meus, não confio neles perto de minha esposa, com base na maneira como ela os tratou durante mesmo depois do caso. De qualquer forma, os jovens adultos estão mais chateados com minha esposa do que eu e já teriam votado para tirar minha esposa da ilha. O lado bom é que a besteira dela acabou, então posso realmente falar com eles novamente e não ser sabotado a cada palavra. Eles também veem através da besteira dela. Marquei uma data de reconciliação para o próximo Dia dos Pais. Estou mantendo minha palavra, pois preciso reconstruir o meu mundo e o dos meus filhos em um mundo estável e não no show que era. Estou indo bem na maior parte do tempo. Sinto que escapei de uma bala naquela época. Poderia ter sido um daqueles casos em que não importa o que eu fizesse, eu seria o cara mau. Minha esposa jura de pés juntos que foi um erro e o quão horrível ela é e como ela vai passar o resto da vida me compensando. Eu tenho o cronograma e a carta dela afirmando que durante o tempo em que fomos casados ela teve um caso, que eu sei, que ela foi tóxica comigo ou com as crianças de forma alguma. Não vai significar muito, mas pelo menos é mais uma prova do que eu disse. Ela disse. Eu dei cópias lacradas da carta para meu amigo de infância que provou sua confiança ao longo dos anos. Mais uma com meus documentos legais. Assim que minha esposa conseguir um emprego, teremos um pós-nupcial. Foi uma droga. E vai ser assim por um tempo. Mas agora eu sei porque as coisas eram do jeito que eram e que eu preciso trabalhar para sair desse túnel para viver meus anos restantes em paz e felicidade. Felicidades a todos e mais uma vez obrigado a todos pelo apoio, conselho e sabedoria que vocês compartilharam. Atualização 2. Ao passar pelo telefone minha esposa, encontrei o arquivo de texto dela com todas as senhas de suas contas, Facebook, contas de e-mail, conta da Apple, etc. Então, mais uma informação. Eu não
não fiquei tão bravo, magoado e confuso na minha vida adulta. Eu descobri que todas as coisas que eu considerava verdades duras eram nulas. É surreal ter a pessoa com quem você constrói uma vida sendo solicitada a escrever uma carta de sem contato para seu amante. É ainda mais surreal para minha esposa não discutir quando eu estava pedindo a ela para fazer coisas. Eu pedi a ela para também me fornecer o cronograma do caso. Com base no que ela escreveu, eu decidiria meus próximos passos. Isso tudo na manhã seguinte. Fui trabalhar e me organizei lá com a gerência sobre folgas. Minha gerente foi compreensiva e não me deu problemas. Comecei a passar pelos chats de mídia social de minha esposa com amante e comecei a ver um padrão de flertes e conversas diárias de 18 de janeiro a quase 19 de junho. Depois disso, houve mais conversas entre eles, mas principalmente sobre um projeto em que os dois estavam envolvidos há um tempo. Havia 2 encontros na fila de mensagens, em 19 de março e um em 19 de abril. O primeiro foi um flerte entre eles, onde o amante estava comentando sobre os lábios de minha esposa e como ele adora beijá-la. Ela respondeu com emojis de coração e como ela mal podia esperar para vê-lo de manhã. Isso foi durante o tempo em que eu estava viajando com as 2 crianças mais novas visitando a família. Captura de tela número 1. A segunda troca foi minha esposa dizendo ao amante que ela sentia muito por ferir seus sentimentos, mas que eles precisavam se limitar apenas ao projeto. Captura de tela número 2. Enviei as 2 capturas de tela para minha esposa por mensagem de texto e pedi que ela as incluísse na linha do tempo. Ela começou a explicar por mensagem de texto que elas não eram o que pareciam. Eu mandei uma mensagem para ela apenas colocar a explicação na linha do tempo. Terminei algumas tarefas no trabalho e fui para casa. Minha esposa estava sentada no sofá lendo um livro. Eu perguntei a ela como estava a linha do tempo. Ela olhou para cima e disse que trabalharia nisso quando tivesse tempo à noite. Ela parecia estar chorando, mas estava se fazendo de corajosa. Estou irritado com isso. Não consigo interpretar a posição dela. Poderia ser, não quero fazer isso, não é importante, ou não consigo encarar, ou você não é o responsável. Isso não é um jogo. Envie uma mensagem para minha amiga, avisando que preciso de uma saída e abrigo no local. Tenho confirmação, peguei meu laptop, cabos de carregadores, etc., artigos de higiene e bolsa de emergência. Entrei na sala com minha esposa e perguntei quando o cronograma estará pronto. Ela diz que vai trabalhar nisso naquela noite. Deixo-a saber que ela pode se concentrar melhor sem mim lá e que estarei de volta em casa quando o cronograma estiver completo. E saio do palco pela direita. Ela fica de boca aberta enquanto eu saio. Eu tinha uma linha do tempo na minha caixa de entrada de e-mail em 40 minutos. Na primeira das versões, metade da linha do tempo eram desculpas e razões que não faziam sentido. Levou vários dias de edições e apontando as inconsistências na narrativa. Eu queria levar para casa o tempo em que isso estava escondido. Então enviei a ela um documento que pedi para ela preencher por causa dela pular em sua história. Era realmente uma lista de todos os meses de setembro de 17 a junho de 22. Ela começou sua linha do tempo de setembro de 17 com o primeiro conjunto de fotos que ela me enviou e continuou a partir daí, um foco após a explosão que tivemos. Quando ela anunciou seu desejo de abrir o casamento e ter um caso com o amante, ela se sentiu envergonhada e arrependida por suas ações em novembro de 18 e não falou com o amante até depois dos feriados. Em algum momento em janeiro de 18, enquanto trabalhávamos para a reconciliação, ela começou a falar com ele novamente e ele apoiou e entendeu onde ela estava. Ele perguntou se ela gostaria de abandonar o projeto e ela disse não, pois era muito importante para ela como um projeto em geral. Durante esse tempo, eles continuaram a passar tempo juntos, mas não me contaram mais sobre isso. Quando percebi isso, perguntei ao amante por que ele não estava mais por perto, não que eu me importasse, e ele disse que estava passando mais tempo com o filho, que agora estava morando com ele. Ao fornecer suporte para o término suave, que foi nossa briga e quase término em novembro de 18 com minha esposa, eles se aproximaram, acenderam e continuaram com seu relacionamento. O destaque foram os textos da captura de tela que peguei, onde os dois aparentemente compartilharam um beijo íntimo pela primeira vez, em algum momento em 19 de março. Depois disso, eles continuaram tendo encontros quando podiam, e eram principalmente amassos e algumas carícias sobre as roupas. Minha esposa aparentemente estava se sentindo culpado e envergonhado e terminou com o que foi o resultado na conversa que foi capturada em abril de 19 no texto. Quando eu tinha um cronograma coeso, enviei para o amante e perguntei o que ele tinha a dizer sobre si mesmo. Ele respondeu o quanto ele estava arrependido e que ele nunca deveria ter se envolvido naquele relacionamento e o quanto ele estava arrependido. Ele me contaria qualquer outra coisa, mas eu precisava descobrir o que aconteceu. Disse a ele que minha esposa e eu estávamos falando sobre uma queixa de má conduta íntima contra ele. A verdade é que nunca havíamos falado sobre isso, mas eu conhecia a organização para a qual ele trabalhava e o projeto em que os dois estavam envolvidos e o quão prejudicial qualquer publicidade desse tipo seria. Ele cantou como um canário e entregou a minha esposa sem lutar. Ele admitiu que ela se aproximou dele, que ele sabia das minhas reservas, mas achava que eu poderia ter a mente aberta. Minha esposa era para ele uma amiga que realmente entendia as questões sociais da sua vida e sentia que podia falar com ela de coração aberto porque ela o entendia. Sim, eu sei. Eu tive a mesma reação quando li isso. Ele estava arrependido pelo dano e envergonhado por mentir e manter isso em segredo. Eu o chamei de cobre como eu não estava lá para lhe dar a absolvição. Pelas suas linhas do tempo, eu deduzi que eles estavam intermitentes e confusos sobre quando era apenas um relacionamento ou apenas trabalhando em um projeto e até mesmo as partes íntimas eram tensas, com ele liderando a maior parte do tempo e ela sendo ativa no início e depois passiva no final. Ele disse que sentia muito. Eu disse a ele para ficar longe de nós, pelo menos enquanto eu estivesse na foto. Obtendo informações suficientes entre minha esposa e o amante, acho que tive uma boa ideia da verdade sobre o que aconteceu. Foi um caso emocional que começou com a atração de minha esposa pelo seu amante
amante, seu papel em perseguir e, em alguns casos, manipular minha esposa, as mentiras que ambos se envolveram durante o tempo em que supostamente acabou. Mentiras, traição e mais mentiras. Conversei com 2 advogados que praticamente disseram as mesmas coisas. O mais brutalmente honesto foi o último que vi. Me disse logo de cara que o acordo pós-nupcial que eu estava procurando não faria sentido no Nordeste dos Estados Unidos por causa do tempo que estávamos juntos. Não haveria pensão alimentícia, mas o sustento que eu teria que receber seria mais da metade do meu salário. A recomendação dele não foi o pior que ele já viu, então ele preferia que gastássemos o dinheiro em aconselhamento em vez de honorários advocatícios. De qualquer forma, se nos divorciarmos, o processo custaria tanto quanto o pós-nupcial, então também não seria uma vitória. Na noite anterior ao meu retorno para casa, fiquei bem bêbado com minha amiga na casa dela, onde 3 garrafas de vinho acabaram pelos nossos pecados e meu corpo não tão gentilmente me lembrou que eu tenho 52 anos, não 25. Ela é uma das minhas melhores amigas, embora atraente pra caramba, nunca fez um movimento, pois eu estava sempre envolvido. Ela também é boa para o ego e cuidou de mim emocionalmente e fisicamente quando eu não conseguia comer. Durante meu tempo fora de casa, mantive contato com as crianças e me ofereci para ouvir qualquer coisa que elas tivessem a dizer. 7 anos foi o mais difícil de falar, pois eles não conseguem entender, mas sabem que algo está errado. No dia anterior ao meu retorno para casa, visitei a casa e conversei com minha esposa. Coloquei o que espero na mesa. Ela vai conseguir um emprego. Chega de viver com meu dinheiro e salvar o mundo com um programa social de cada vez. Não haverá reconciliação por 1 ano. 2 durante esse tempo, estamos em aconselhamento, individual e de casal, para que eu possa obter respostas sobre o porquê. Bem porquê. Não importa o que aconteça. Estamos presos por causa das crianças e precisamos lidar um com o outro. 3 Não haverá contato físico. Comprei um beliche para o quarto de 7 anos para que ela possa se mudar. Eu fico com o quarto, enquanto isso, fico com o sofá, que é bom. 4 Por causa de tudo isso, ela me fez questionar o que são relacionamentos. Não tenho certeza se esse é o relacionamento que eu quero ou se minha esposa é a pessoa certa para mim. Vou namorar casualmente durante este ano. Se eu escolher, se ela decidir fazer o mesmo, vamos direto para a separação, amigavelmente. 5 Vou me comportar com dignidade e compaixão. Eu poderia ir para a terra arrasada, mas não vou por causa do dano que isso causaria às crianças. Ela agora é uma prioridade secundária. As crianças são minhas primeiras e continuarão assim. Eu tive uma confissão completa tanto do amante quanto da minha esposa e, embora ainda haja neblina e vergonha, eu sei o suficiente do que aconteceu. Mesmo que eu não saiba toda a verdade, eu sei o suficiente para sentir que estou certo em minhas decisões. Eu também sei que vou verificar a cor se a minha esposa disser que o céu está azul por um longo tempo. Atualização final. Já se passaram mais de 7 meses desde a última atualização. Tem sido um momento difícil com os altos e baixos esperados. O problema com a turbulência é que ela te vira e você precisa trabalhar duro para permanecer fiel a um curso. É aqui que métodos como Greyhawk ou 180 ajudam. Ou você pode deixar que ela te vire para onde ela quiser. No fim do dia, é tudo uma questão de escolhas. Ainda estou lendo o subreddit e ainda o uso como uma forma de validar ou entender melhor algum aspecto. Às vezes, descubro que estou completamente errado. Acontece. Entendi que cada um de nós é diferente. Embora o processo geral pareça seguir padrões semelhantes, o processo não é o mesmo para todos. Ironicamente, somos todos únicos em nossos problemas comuns. Minhas conclusões do processo até agora foram que a trapaça tirou minha agência, meu direito de fazer escolhas por mim mesmo. Não concordei em abrir mão da minha agência para minha esposa ou para o amante. Por causa disso, qualquer relacionamento que eu tinha com minha esposa se foi. No meu caso, minha esposa está cheio de remorso genuíno e disposto a se esforçar em um novo relacionamento comigo. Ou então eu tenho uma performance digna de Oscar na casa. Também há algumas verdades que surgiram que mudaram a surpresa do porquê isso aconteceu para como aconteceu quando a pessoa certa capaz de explorar uma situação apareceu. O amante é um trapaceiro em série no nosso caso. Ele tem como alvo mulheres casadas em relacionamentos de longo prazo e explora as fraquezas do relacionamento. Isso foi verificado imediatamente. Ele foi capaz de criar a ilusão de que minha esposa estava envolvida em uma atividade divertida, não pior do que dirigir acima do limite de velocidade ou comer aquele donut extra no escritório. Minha esposa foi capaz de ver, depois que a névoa se dissipou, que o que era oferecido pelo amante e o que ela tinha em nosso antigo relacionamento diferiam em qualidade e decidiu esconder o caso e passar pelos movimentos de negação e distanciamento dos eventos. Se o amante não fosse um predador, minha esposa não estivesse ciente o suficiente disso. Um resultado diferente falar sobre coparentalidade e divisão de bens e todas as opções e escolhas com esse caminho e curso de ações seriam postados. Um rumo diferente na bússola. Ainda é uma opção. No entanto, minha esposa fez escolhas. No entanto, escolhas com as quais eu discordava. Escolhas que eram dolorosas e traíam 2 décadas de vida comum. Escolhas que me negavam como parceira. Também havia motivos para que o amante pudesse explorar minha esposa e seu relacionamento comigo e nosso casamento. Nós tínhamos nos tornado complacentes em nosso antigo relacionamento. Tínhamos um processo de comunicação calcificado, onde nenhum de nós dizia o que era desejado ou necessário ser dito. Preferíamos evitar conflitos do que falar livremente. Nós 2 acreditávamos que nos importávamos. Diabos, amávamos um ao outro como hábito, em vez de um envolvimento real de sentimentos. Minha esposa foi um caso extremo para descobrir tudo isso. Não recomendo. Sabíamos que algo estava errado há muito tempo entre nós. Não tínhamos certeza da normalidade ou anormalidade do que era. A comunicação honesta perdida um com o outro criou um abismo. Eu era tão responsável por isso quanto minha esposa, mas minhas escolhas eram diferentes. Talvez eu tenha tido sorte de a pessoa certa ou errada não aparecer no meu caminho com a aparência e as necessidades certas.
Poderia ser eu aqui falando sobre ser um rebelde. Então aqui estamos nós em um processo de decidir se um novo relacionamento é possível, não reconciliando o antigo. Não posso voltar a ser quem eu era naquele relacionamento, nem quero quem minha esposa era. Estamos conversando novamente, honestamente, livremente e abertamente discutindo assuntos difíceis. Aconselhamento ajudou com alguns padrões de comunicação e regras básicas. Se minha esposa desaparecesse de alguma forma da vida, acidente bizarro, buraco negro, abdução alienígena, como eu me sentiria em relação a ela? Eu descobri por mim mesmo que não odiava minha esposa. Magoado e chateado sim, mas não ódio. Ainda via como humana com falhas profundas. Mesmo que eu tivesse cuidado e compaixão por ela. Segunda pergunta, eu poderia viver com essas falhas? Minha resposta depois de muito pensar foi, eu sou falho. Não posso viver com minhas próprias falhas e deficiências. Como posso esperar que outra pessoa trabalhe em si mesma quando eu preciso trabalhar em mim? Então, mesmo legalmente ainda casada, me encontro em um lugar de encontrar quem eu sou, mudando o que não gosto ou encorajando o que gosto dentro de mim. Minha esposa também está finalmente colocando o trabalho que foi necessário para ela lidar com o trauma e o passado. Ela também está trabalhando em si mesma e está percebendo que isso é novo. O velho se foi e não vai voltar para ele. Tudo é provisório. Quaisquer decisões devem passar por discussão para ficar ou sair, e a expectativa é que cada parte explique até que a outra parte entenda. Não há propriedade, roubo ou subversão de agência. Muito trabalho a fazer e a conversa final é no Dia dos Pais de 2023, um ano a partir de quando estabeleci minhas condições. Obrigado a todos que entraram em contato com seu apoio e comentários. Foi um bom impulso quando o moral estava abaixo. Cada um de nós tem força para fazer o que é necessário, mas estamos todos aqui para lembrar uns aos outros disso. O objetivo final é encontrar nossa felicidade no final, seja lá o que isso signifique para cada um de nós. Boa velocidade a todos. Estou preocupado com você enquadrando isso como se sua parceira fosse vítima de uma pessoa predadora. Sua parceira fez as escolhas que fez porque queria. Ela é adulta. Ela não foi enganada para um caso. Ela escolheu tê-lo. Ela é mais responsável do que o amante por isso acontecer, porque foi ela quem traiu. Ela sabia o que estava fazendo e fez mesmo assim e não teve nenhum problema ou remorso enquanto fazia isso. Ela não é uma vítima. Ela não é uma donzela em perigo manipulada por um homem mau. Sério, você se convenceu equivocadamente da sua pobre esposa. Infelizmente, mentir para si mesmo só funcionará por um curto período, e sua mente não deixará você acreditar nisso. Se você está desesperado para se reconciliar, tudo bem. Se você quer uma verdadeira reconciliação, então terá que encarar a verdade nua e crua. Há anos de trabalho duro pela frente para que ambos cheguem a um estado estável. Infelizmente, as cicatrizes da infidelidade nunca desaparecerão. Posso ver o desespero em sua escrita. Não tenha pressa e não esconda a verdade.